Oi, galera da Caras, aqui é a Jessi Alves. Então, o Vivendo Impossível foi um quadro que a gente pensou para o mês da consciência negra, que no caso seria o mês de novembro, né? Porque assim que eu saí do programa, a gente decidiu fazer o Gessiologia, que era o meu quadro de biologia mesmo, e o cronograma dele iria até novembro para dar tempo de trabalhar esse conteúdo de consciência negra mesmo. Quando a gente pensou no Vivendo Impossível, a ideia era trazer mulheres que estavam relacionadas à educação, que eram mulheres pretas e que foram silenciadas ao longo da história, né? E, assim, foi incrível, porque a gente trouxe 4 mulheres sensacionais, mas, assim, é uma parcela mínima perto da quantidade de outras mulheres que também tem uma história muito importante, né? No contexto geral, social, assim. Então, a ideia era essa, era trazer mulheres pretas que foram silenciadas ao longo da história, que estavam relacionadas com educação, com cultura, com ciência, né? E aí eu consegui abordar algumas delas. Consegui falar sobre a primeira escritora brasileira, consegui falar sobre a primeira PhD em física, consegui falar sobre a pioneira no movimento negro unificado. E por último, eu falei sobre... agora esqueci quem eu falei, mas também trazendo essa questão do pioneirismo, de ter sido muitas vezes a primeira a conquistar aquilo e ninguém comenta mais, né? São histórias que a gente está tentando ressuscitar nesse sentido de trazer de volta para a sociedade, para todo mundo saber dessas mulheres. Então, eu tenho uma equipe também muito estruturada em relação a essa parte de pesquisa e educação. E quando a gente pensou em trazer essas histórias, a gente buscou professoras no contexto geral, né? Então, assim, todas essas que eu trouxe eram professoras. E aí a gente foi nesse caminho de vamos buscar professoras pretas aí que ficaram esquecidas da história. E aí na internet a gente encontrou alguns nomes, né? Só que as histórias que me chamavam mais atenção nesse contexto, assim, eram essas mulheres que eu trouxe. A última foi bem mais difícil de decidir, porque era o último episódio, tinha pelo menos umas 3 pessoas que eu queria falar, mas aí a gente decidiu falar... Eu agora estou tentando lembrar quem foi a última, gente, eu vou ter que olhar, mas enfim... porque é muito conteúdo que eu tenho produzido ultimamente, né? Mas a ideia era essa mesmo, sempre trazer professoras mesmo, sabe? Todas elas que eu trouxe, mesmo tendo outras titularidades, eram colocadas como educadoras, deram aula em algum momento da vida, sabe? Então a ideia sempre foi essa. Então, por enquanto, o que acontece, né? O Vivendo o Impossível era isso, né? A ideia de trazer essas mulheres que viveram literalmente o impossível, porque tudo que elas fizeram dentro da sociedade que elas estavam inseridas ali foi quase que inacreditável, assim. Mas, como a gente tem produzido bastante conteúdo voltado não só a questões raciais, mas também a educação, cultura, política, biologia, então, assim, eu tô com um cronograma ainda um pouco complicado, mas eu espero, e eu até falei isso, né, ter a oportunidade de trazer, pelo menos, assim, ao longo do ano, vídeos soltos para depois fazer aquele combão de novo lá no final, sabe? Então, sempre tentar encaixar ali. E é um quadro que foi bem legal, assim, né? Porque eu não imaginava que teria essa repercussão. Porque foi, assim, eu acho que eu não dei tanta empolgação em relação a esse quadro como no Gessiologia, por exemplo, sabe? No Gessiologia eu tava, vamos falar pra todo mundo. Nesse eu fiquei mais assim, vamos fazer alguma coisa sobre o mês da consciência? Vamos, mas assim, achei que não ia alcançar tantas pessoas e a galera gostou muito, porque é isso, né? Eu trouxe histórias de mulheres muito importantes mesmo que foram silenciadas e muitas delas realmente boa parte das pessoas não conhecia, sabe? Isso é curioso, porque é o processo social, né, do apagamento histórico mesmo. E não só mulheres também, né, eu acho que é isso. A ideia principal foi essa, mas eu espero conseguir trazer outras personalidades, né, porque a gente tem uma diversidade muito grande. O Brasil é muito plural, né, então desde sempre foi assim. Eu acredito que dá para trazer outras pessoas também. Eu não sei se ele ficou disponível, né? Porque como foi todo produzido pelo Ministério Público, eu não tive acesso a essas informações. Assim, eu posso me informar depois com o pessoal e passar para vocês,
Mas, assim, o que foi curioso é que eu conheci o filho da Luz Linda num outro evento que eu participei. E a Luz Linda foi a primeira, se eu não me engano, a primeira ministra do Brasil, sabe? Assim, a primeira mulher preta, ministra não, juíza do Brasil, sabe? Então ela já tinha essa história. Eu até comentei com ele, eu tava fazendo esse quadro, que ela poderia ser uma personagem do meu quadro, né? E daí em diante a gente continuou conversando e ele é promotor lá do Ministério Público do Sergipe, e aí quando surgiu a ideia de fazer seminário, ele falou assim, Jéssica, você tem que participar. Você tem que participar porque você fala com os jovens. A forma que você se expressa, a forma que você consegue levar o conteúdo é muito acessível, é muito fácil de compreender. Então você tem que ir lá palestrar. E aí no começo eu fiquei um pouco assim, ai meu Deus, será? Fazer uma palestra na frente de um monte de gente, com um tema tão importante, que tudo bem que a minha vivência sou eu, é o que eu vivo no meu cotidiano, mas quando a gente pensa em palestra, a gente leva para esse lugar mais formal, né? Com slides e coisas assim. Mas aí eu decidi que não, que eu iria conversar com a galera. Como ele disse que eu conversava bem, as pessoas conseguiam entender, eu falei, tá bom, então eu vou conversar. E eu decidi conversar sobre letramento racial porque eu acredito muito que a educação é o caminho para a transformação da sociedade. E quando a gente pensa em letrar, a gente está falando de educar, né? De fazer com que o indivíduo aprenda e depois sintetize aquilo para a realidade que ele está inserido, sabe? E lá foi muito importante isso, porque o público maior eram jovens, crianças, adolescentes, né, galera das escolas da região, que estavam basicamente concentradas para assistir. E foi isso, eu conversei sobre a minha vivência, contei as minhas experiências, os casos que a gente normaliza na sociedade de racismo, sabe? Então, vim trazendo isso, muitas coisas que eu falei, a galera ficava meio assim, nossa, nunca parei para pensar desse lado, sabe? Comentei também sobre essa questão do racismo reverso, que não existe essa possibilidade, né? Que eu escuto muito a galera usando esse termo na internet. Aí eu falei, né? Para isso, a gente precisava ter colonizado o povo branco no contexto geral, precisaria ter escravizado essa galera e depois impedido de ter acesso às condições básicas da sociedade, sabe? Para que houvesse esse racismo reverso. E acho que isso foi uma das coisas que mais chamou a atenção, assim, né? Muita gente ficou olhando e aí teve um momento que bateram palma, assim, quando eu falei, gente, então vamos parar com essa palhaçada, né? Com essa gracinha de falar sobre racismo reverso. Então, consegui abordar, assim, no contexto geral, o cotidiano mesmo, né? Tentei trazer práticas que a gente naturaliza na nossa sociedade, que, na verdade, tem um fundo muito racista, sabe? E aí, tive a oportunidade de palestrar ao lado de um outro promotor também, que inclusive era um homem branco, e eu até comento sobre isso, né, que tudo bem também ele tá ali falando sobre o tema, porque a gente costuma dizer que, eu não tenho lugar de fala, mas sim, todos temos um lugar de fala. A única questão é a gente usar a nossa realidade para exemplificar a nossa fala, e não querer justificar, mas é porque eu tenho um pai preto, não, mas a minha tia é preta, mas a minha avó, entendeu? Então, entender que você é uma pessoa branca privilegiada, mas que você também pode falar sobre essas questões, porque é isso, né? Se a gente está falando sobre antirracismo, então você não tem só que não ser racista, você também tem que ser contra atitudes racistas em qualquer lugar, sabe? E aí eu falei sobre isso, a gente está falando em agir para transformar, a gente precisa começar a fazer. Se você está vendo situações acontecendo e você está calado, é aquela história, né? Quem cala, consente. Então, assim, tentei trazer de forma bem, assim, descontraída, ri algumas vezes, chorei outras, brinquei, mas foi bem uma conversa, assim, acho que eu falei mais ou menos uns 40 minutos. Eu acho que é meio que isso, eu começo a falar, eu vou falando, e vai saindo. Aí tem hora que eu paro e penso, gente, será que eu tô falando alguma coisa com coisa? Não tô falando nada com nada. Mas foi bem legal, assim, sabe? Foi muito bom, muito importante também pra mim. Porque é isso, acho que me posiciona também, sabe? Para as pessoas me verem nesses lugares, eu acho que é muito importante. Porque, querendo ou não, passar pelo Big Brother é bem complicado, né? Quando você sai, todo mundo cria diversas expectativas sobre você. Então, eu tenho sempre tentado fazer esse processo, sabe? De que as pessoas me vejam nesses lugares, para que me chamem para outras palestras, para falar sobre outros temas, para estar sempre aqui me comunicando, sabe? Levando conhecimento, que eu acho que é fundamental.
Ou por enquanto só estou a convite, né? Agora eu estou trabalhando para a segunda temporada do Gessiologia, então estou focada, né, em produzir esse conteúdo. Mas assim, sempre que eu posso, tipo, qualquer tema que data comemorativa, é assunto relevante, eu estou ali produzindo, né? Então, ó, por exemplo, teve o Outubro Rosa, produzir conteúdo sobre Outubro Rosa. Teve Novembro Azul, produzir conteúdo sobre Novembro Azul. Agora a gente está no Dezembro Vermelho, produzir conteúdo. Então, assim, tudo que envolve temas que tem a ver comigo, eu estou sempre produzindo, sabe? Então, acho que isso também vai chamando as pessoas para ver que, além da biologia, da educação e tudo mais, eu consigo trazer outros temas. Mas, por enquanto, não estou pensando em, sei lá, lançar uma sequência de palestras aí sobre esses temas, assim. Por enquanto, vou ficar só pelas redes. Mas, claro, né, todo convite que eu recebo, eu faço de tudo para poder estar ali. E eu, assim, eu acho que é isso, né? Eu sempre gostei de estudar, então mesmo aqueles temas que eu não tenho um domínio completo, venho aqui na internet e eu falo que a melhor coisa que eu acho na vida é o Google, assim, né? Você pode entrar lá, acessar qualquer tipo de conteúdo e você não precisa se basear em uma única informação. Você tem várias informações, você pode ler, sintetizar o seu conhecimento e criar suas próprias opiniões e expectativas sobre o tema, sabe? Não, eu acho que eu saí bem perdida, na verdade. Eu não sabia o que eu ia fazer a partir dali. Eu não sabia se eu ia voltar para a sala de aula, se eu ia trabalhar com outras coisas. Não entendia muito bem o que ia acontecer. Mas aí, como eu saí muito bem assistida assim, em relação à minha equipe, eles disseram, Jesse, durante a sua estadia na casa, as poucas vezes que você falou sobre biologia, aqui fora, foi assim, uma repercussão excelente. Todo mundo falou da sua didática, da sua forma de explicar. E acho que a gente podia tentar ir para esse lugar também. Eu falei, tá bom, é uma coisa que eu domino, né? É um tema fácil para mim. Vamos produzir então esse conteúdo. E aí, o Gessiologia surge assim, né? Pensando nas expectativas de assuntos que eu já tinha comentado lá dentro que repercutiram bem e para fazer a biologia de uma forma descomplicada com a minha cara, né? Por isso, Gessiologia. E aí, quando a gente começou a pensar nos temas e toda a estrutura do projeto foi pensado em equipe, mas os roteiros foram todos eu com a minha cabecinha mesmo, sabe? Então, os primeiros vídeos a gente começa a fazer um jeitinho mais como que chama? Menos profissional. Isso, uma coisa mais informal, mas aí a gente foi conseguindo melhorar na qualidade do vídeo, na qualidade da edição. E aí, quando chegou no sexto episódio, a galera já tava tipo assim, ai, eu amo Gessiologia. Aí eu, gente, vai acabar. E, tipo, quando deu do meio pra frente, que a galera começou a compartilhar bastante, sabe? Então aí já tava quase no final. Mas eu consegui trazer vários temas assim interessantes que a galera não sabia ou se sabia já não lembrava mais, né? Foi bem legal. E agora para a segunda temporada eu já tenho várias assim ideias novas, porque todo mundo depois que viu falava: "Ah, Jéssica, pode falar sobre tal coisa? Ah, explica tal coisa? Ah, comenta tal coisa". Então já venho fazendo uma lista aí de próximos temas, mas eu acho que vai ser bem legal também. Ai, é um pouco, assim, acho que pela dimensão, né? Porque uma coisa eu sempre falo, você tá dentro de uma sala de aula, tudo que acontece ali na sala de aula, dificilmente você vai ter um aluno que vai falar assim, isso aí que você falou não tem nada a ver. Por exemplo, não recebe esses tipos de julgamento em sala de aula, né? Os alunos, eles, no máximo, não entendem, pede pra você explicar de novo, discute ali a opinião sobre o tema e pronto. Na internet, não, né? Na internet todo mundo tem uma opinião sobre tudo, todo mundo sabe sobre tudo. Então aí é um conjunto de informações muito grande para processar, sabe? E às vezes eu até sinto falta também dessa coisa mais intimista da sala de aula. Porque acho que na sala de aula a gente fica mais à vontade, né? Porque eu tô falando ali para 40 alunos, 50 alunos, eu fico mais livre, mais solta. Agora falar para, sei lá, uma multidão é diferente, né? A gente não sabe como que as pessoas vão receber as informações. Então sempre é bem tenso, assim. Mas eu acho que no contexto geral, eu até que consegui me sair bem, assim, né? Não recebi muitas reclamações do meu conteúdo especificamente, sabe? Então, data exata eu não tenho, né? Mas o que a gente pensou no Gessiologia? Fazer tipo um volta às aulas, né? Então, lançar em fevereiro, né?
Porque aí janeiro ainda tá ali, no finalzinho de janeiro começa as aulas, né? Então em fevereiro voltar com Gestiologia. Não sei a data exata, mas assim, tô me organizando para começar a postar em fevereiro os primeiros vídeos. Mas é isso também, né? Fazer de novo uma temporada de 12 episódios, como a gente fez na primeira, lançar esses episódios semanalmente, e aí vamos ver se eu consigo. Assim, o objetivo é esse, é fazer 2 blocos. Primeiro semestre, segundo semestre. Aí a gente vai vendo como que os anos vão passando, né? E se vai sustentar. Mas assim, a ideia mesmo era que eu conseguisse levar o Gestiologia para outro lugar, sabe? Eu ainda tenho muita essa esperança de outras coisas enxergarem o Gestiologia, talvez virar uma série documental, talvez ir para TV, fazer parte de algum quadro que já existe, sabe? A gente tem muito essa vontade de alcançar mais pessoas com Gestiologia. Então, enquanto trabalho, eu acho que ainda não é minha expectativa voltar para a sala de aula no próximo ano, né? 2023 ainda não está nos meus planos voltar para a sala de aula. Quero continuar trabalhando na internet, produzindo conteúdo, pelo menos no ano de 2023 todo, sabe? Enquanto agora a vida privada mesmo, eu quero muito comprar um apartamento no próximo ano. Quero muito comprar um carro, de preferência que seja um Fusca, porque eu sou apaixonada por Fusca, eu sempre sonhei em ter um Fusca. Aí meu tio falou assim, pelo amor de Deus, você vai comprar um Fusca. Eu quero um Fusca, eu quero andar assim, bem conceito na rua de Fusca. E aí quero fazer isso, sabe? E também, recentemente, eu tirei o meu CRBio, né? A minha carteirinha do Conselho de Biologia. Então, hoje eu posso afirmar que sou bióloga, né? Coisa que antes eu não podia porque eu não tinha o registro. Então, com esse registro, eu também quero poder fazer algum projeto de campo, sabe? Desenvolver algum projeto em campo ou participar de algum projeto que já está em andamento, mas como bióloga mesmo, atuando, sabe? Se vestindo a caráter e indo para o meio do mato. Então, assim, os planos para o ano que vem são esses, sabe? Produzir conteúdo para a internet, atuar em campo como bióloga e comprar um apartamento e um carro. Quero muito viajar também, viajar, mas não sei como vai ser. Tudo, muito obrigada, gente, de verdade. Eu adoro conversar com vocês, sempre.